Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Ô, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Geografia em Tudo. Eu sou o professor Eli, Prof. Eligel, e nós estamos fazendo todo o conteúdo aí de Enem. Tá chegando aí, gente. Vamos lá, hein? Todo o conteúdo de Enem. Continue estudando. Você que está vendo agora, vocês estão vendo agora no começo do ano, não tem problema. Vai começar a estudar agora. Fica tranquilo, gente. Mas tá todo o conteúdo para vocês aí. Pega a playlist de currículo normal da geografia para o ensino médio, para os nossos vestibulares e para o nosso Enem. Bem você que é da área de geografia também, né? Às vezes nós precisamos dessas aulas aí para ver como que eu começo a dar minha aula, tal. Assiste esses vídeos. Manda lá também perguntas na nossa página. Fica tranquilo, gente. Aqui embaixo no vídeo, manda os questionamentos. Eu vou ajudar vocês também. Estamos aí para fazer essa comunidade da geografia em tudo. Nossa geografia aí, né? Olhando para qualquer coisa, do espaço, do fenômeno da Terra, né? E vamos falar das coisas que são a materialização, né? Da relação entre o ser humano e essa coisa maravilhosa que é a Terra, tudo bem, gente? Então aqui nós estamos ajudando você. E você que vai ter prova amanhã, né? Tô sabendo, às vezes está tendo prova e precisa saber sobre essa matéria, né? Hoje nós vamos falar sobre transporte. Vamos fazer uma introdução sobre transporte, falar um pouquinho sobre o Brasil, essa aulinha rapidinha, mas vai te dar uma noção sobre a matriz de transporte, mundo e Brasil. Tudo bem? Os meios de transporte, essas estruturas que nos ligam, né, em toda a superfície terrestre, ou num continente, ou num país, num território, né, bem estabelecido, ou num estado, ou mesmo para a gente fazer qualquer coisa no nosso município, né, ou na nossa zona rural. Nós precisamos bastante dos meios de transporte. Então a aula hoje, meios de transporte. Daí vamos falar um pouquinho sobre ela, né, tranquilamente. Nós vamos falar sobre os meios de transporte, tá bem? Meios de transporte, gente, movimento de pessoas, transportes, movimento de pessoas e mercadorias entre locais. O campo de transporte apresenta diversas características a nível de infraestrutura, veículos, operações comerciais, né? Hoje nós temos uma técnica, né, uma ciência, uma administração chamada logística, né, que vem até de um olhar militar sobre a movimentação das tropas na superfície, a logística. Então, hoje a administração, a logística é muito importante, a logística tem várias gradações e também nos meios de transporte eu tento buscar o melhor meio de transporte para levar mercadoria ou pessoas, né? E também, por infraestrutura, entende-se a rede de transporte rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial, tubular, que é usada. Pô, louco ali. Aérea, tubular, gente, duto, gasoduto, tudo bem? Assim como os terminais, como estradas, aeroportos, estações ferroviárias, portos, terminais de ônibus, né? E de todo tipo de equipamento similar, de ônibus, né? Nós temos aí todos os portos ou os aeroportos, né? Que vão ser os nós, que vão fazer essa junção entre a infraestrutura, né, e com o contato das mercadorias com as pessoas. Então é super importante, gente. O transporte, eu sempre falo para vocês, assim, gente, em aula, né, um beijo para todo mundo aí das aulas presenciais, tá, no Distrito Federal. Um beijo para vocês, gente. Muito obrigado pela participação, por tudo que vocês mandam. Manda sempre um recado lá. Ele melhorar nisso, vai fazer isso, estamos aqui para ajudar, tá bom, gente? Quando eu falo, dou essa aula de meios de transporte, eu falo que os meios de transporte são as veias e artérias de um país. Veias e artérias do país. E quando nossas veias e artérias do país que estão fazendo a circulação de tudo que nós temos no nosso corpo, né, para nós nos mantermos vivos, quando essas veias e artérias estão colapsadas, pode gerar uma série de problemas. Imagina no país, gente. Então nós temos que pensar muito bem, né, sobre os meios de transporte. Tudo bem? Eu gosto muito de algumas citações do Milton Santos, gente. Dá uma olhadinha nas citações do Milton Santos, vou até colocar um pouquinho para vocês entenderem o que esse geógrafo importantíssimo Milton Santos falou sobre lembra que ele fala que o espaço ele é composto de objetos e ações, e os fluxos das intenções de quem promove essas ações tem que passar por esses objetos. Transporte, tudo bem? Energia, saneamento básico, tudo bem? Então, o Milton Santos ele monta toda uma teoria para falar que esses objetos, um deles são os meios de transporte, ou é o meio de transporte, ele é muito importante para a circulação de um país, tá bom? Tem um negócio muito importante da geografia, chama Geografia dos Transportes e Rede. Tá? Os meios de transporte vão estabelecer essa estrutura das redes, tudo bem? Os sistemas técnicos envolvem formas de produzir energia, bens e serviços, formas de relacionar os homens entre eles, formas de informação, formas de discurso e interlocução. Então,
Dentro disso daí, nós temos os meios de comunicação e os meios de transporte. O meio de transporte, a gente não deixa de ser de comunicação também, né? A não integração do território impedindo a livre circulação de homens, bens e capitais freia por si só o desenvolvimento. Olha que interessante. Por si só, ele escreveu isso lá em 1979 num livro chamado Urbanização, um texto chamado Urbanização Desigual. Caramba, se não tiver a integração do território por meio dos meios de transporte, já impede, né, o desenvolvimento de um país. Quebras técnicas em uma rede não auxilia a distribuição uniforme dos progressos modernos. O território brasileiro é um criador de descontinuidades. Ele já viu, já preveu, está prevendo aquilo, né? Ou acontece um pouco isso, né? Frete caro, gente, a gente consome menos. Ou a gente não faz com que toda a população acesse esses meios. A integração do espaço através do transporte é um elemento essencial do planejamento capitalista, da economia moderna, dos meios de produção ou do modo de produção capitalista. A contemporaneidade é marcada por uma intensificação tanto da instalação de fixos quanto da realização dos fluxos. Então, hoje, tudo o que acontece hoje é marcado por uma intensificação tanto da instalação de fixos, dos transportes, quanto a movimentação desses fluxos. São fluxos das mercadorias e das pessoas, do dinheiro, da comunicação. Então, hoje, muita gente fala o seguinte, tá acabando esse transporte. A gente não tá acabando nada. Os países com melhor matriz, melhor conjunto de meios de transporte mais fluido de circulação, são aqueles que podem crescer mais e trazer maior prosperidade para o seu povo e também para a sua geografia econômica. Tudo bem? Esse texto aí é do Antônio Carlos Robert Moraes, não é do Milton Santos, tá? Essa frase que eu coloquei para vocês. Para os geógrafos, os objetos são tudo que existe na superfície da Terra, toda herança da história natural e todo o resultado da ação humana. Então, nós como geógrafos, eu como professor de geografia, eu como geógrafo, olho e tenho um carinho especial, um olhar atento especial sobre se está construindo ou não transporte. Se tem ou não um território, transporte, lembra que território é um espaço delimitado por poder, o nosso aí, a coisa mais importante para nós, esse fato mais importante, é um país, um estado-nação. Então, nesse território, se ele tiver uma boa circulação, eu tenho tudo para estudar. Então, é um objeto de estudo para o geógrafo. Para mim, quando eu olho, eu adoro olhar isso daí, né, a matriz de transporte de um país, tá bom? E daí, gente, não esqueça, por favor, tá? Não esqueça de jeito nenhum, tá? Quando nós falamos de meio de transporte, existem alguns mapas e alguns gráficos importantíssimos. Dá uma olhada nesse daqui, sempre vai estar aparecendo, gente, isso daqui, ó, esse gráfico aqui. O mapa ainda não, mas esse gráfico nos vestibulares, tá bom? Matriz dos meios de transporte, sempre vai estar aparecendo isso, tá bom? Vou me diminuir aqui, porque isso é o mais importante para vocês, tá? Numa questão de vestibular, sempre vai ter esse grafiquinho aqui. Aqui é a matriz de transporte, olha que interessante, a matriz de transporte de vários países do mundo. Dá uma olhada no Brasil. Qual que é a matriz? O que é a matriz de transporte? É o conjunto de modais ou tipos de transporte que um país utiliza. Dá uma olhada no Brasil. O Brasil utiliza aí 4% de transporte dutoviário, 2% de hidroviário, o azulzinho, Brasil. Né? Depois nós temos o transporte ferroviário, esse lilás aí, 18%, 13% de cabotagem. Interessante, cabotagem é aquele transporte litorâneo, tá bom? E o rodoviário, 63%. Aí, gente, é só cargo, não estamos falando só carga. Não estamos falando de pessoas, é só carga, tá bom? Só carga. Então, o Brasil, aí tá parecendo, tá usando muito transporte rodoviário, parece um país pequeno. Mas dá uma olhada, por exemplo, nos Estados Unidos, 49% de rodoviário, daí 21% de ferroviário, tá? Depois usa muito dutoviário. Dá uma olhada na China, hoje aquela potência que mais cresce hoje. 30% de rodoviário, depois 44% cabotagem, olha que coisa interessante. Depois 16% ferroviário e depois hidroviário também importante. Então, gente, o dutoviário também, né, em crescimento ali, mas menor que o do Brasil, a China. Olha o Canadá, que é um país muito extenso de leste a oeste, né? Usa muito, olha, dutoviário, usa muito a ferrovia e assim por diante. A Austrália também é enorme país, usa muito, mas muito o ferroviário, né? A Austrália. Então, nós temos vantagens e desvantagens nisso tudo. Aí a nossa malha de transporte rodoviário. Põe na cabeça já, decora, é o transporte, mesmo para a carga, mais utilizado no nosso país. Mesmo para a carga, é o transporte mais utilizado para cada país, tudo bem? Desculpa, para o nosso país. Então, dá uma olhada no nosso transporte.
rodoviário, nós temos uma concentração na região sudeste. Temos a concentração ao lado do litoral, né? Isso aí foi uma construção, assim como o Milton Santos gosta de falar, que a gente coloca os olhos no que está construindo os objetos hoje, a gente vê políticas anteriores. Então nós tivemos políticas rodoviarizantes. Gente, o transporte rodoviário tem as suas particularidades. O transporte rodoviário, ele tem as suas vantagens. Ele é construído mais rápido e nós vemos isso no nosso país. Tudo bem? Então nós temos que analisar, bater esse olhar no rodoviário, tem vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens. Mas é uma grande desvantagem carregar muita carga em transporte rodoviário. O frete é mais caro. Frete mais caro, daí fica a mercadoria mais cara, menor consumo, menor produção. Então a gente tem que ter essa eficiência e agilidade quando a gente fala do transporte, tudo bem? Depois nós vamos falar um pouquinho, agora, olha que fácil aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos transportes. Nós vamos falar um pouquinho da evolução. Não adianta nada a gente ficar falando um monte de coisa de dados e dados e dados, saber que o Brasil utiliza muito transporte rodoviário, mas a gente tem um pouquinho de entendimento, né? Quando a gente fala dos meios de transporte, nós temos aí sistemas de objetos. Acabamos de falar desses sistemas de objetos, tá bom? E depois nós temos, é um capital fixo, é um investimento que o Estado, uma empresa particular, uma empresa privada faz. É um capital fixo para ajudar a economia a se desenvolver. Assim, é essencial, é uma base. Transporte e ambiente econômico, seja para empresa privada, seja para empresa pública, e mesmo para a administração e para o movimento econômico de um país, precisa de transporte. Componente de integração intraescalar e interescalar em um território. Base da rede territorial. Gente, uma rede municipal, uma rede de estados, né? Ou desculpa, uma rede empresarial tem que ter meios de transporte, tudo bem, gente? Sua disposição e densidade é relevante fator locacional. Uma coisa interessante na geografia econômica é quando você vai fazer os investimentos, ou o próprio investimento os meios de transporte, né? O próprio meio de transporte, você construir um túnel, você construir uma ponte, você construir uma rodovia, uma ferrovia, é um fator de desenvolvimento ou desenvolvimentista, tá bom? Existe um termo na geografia econômica que é eixo de desenvolvimento. Então eu construo uma rodovia e ao lado dela, ou uma ferrovia, e ao lado dela pode brotar novos investimentos, né? Então ele pode induzir novos investimentos e ligo dois pontos. Então por si só, né, é um fator locacional. A geografia pode ser considerada como uma verdadeira filosofia das técnicas, e uma dessas técnicas, os meios de transporte. A estrutura espacial por si só é suficiente como objeto de estudo da geografia. Isso foi o Milton Santos que falou. Tanto a frase anterior, quanto essa foi o Milton Santos que falou. Acentua a especialização regional e concentração geográfica. Gente, por favor, por que o litoral brasileiro, por que principalmente o sudeste brasileiro, porque esse triângulo metropolitano entre São Paulo, junto com Campinas, São José dos Campos, Rio de Janeiro e BH, são os mais de maior concentração econômica, também por causa das infraestruturas. E uma dessas infraestruturas são os meios de transporte, gente. Meios de transporte, tudo bem? Então é importantíssimo essa concentração de meios de transporte, mas eu não posso esquecer dos outros locais, gente. Eu não posso de nenhuma forma esquecer dos meios de transporte. Quando a gente fala da evolução dos meios de transporte, né, inicialmente o ambiente de trânsito era limitado, né? Nós usávamos animais e os nossos passos só. Essa limitação espacial do ser humano, ela foi vencida pelos animais, canoas e barcos lá atrás, tudo bem? E depois a revolução mesmo do transporte veio com o barco à vela, com as caravelas e os canais artificiais. Gente, a China, muito tempo atrás, há milênios, já faz canais ligando os rios a outros rios. Ou mesmo, a Inglaterra fazia isso, os Estados Unidos eles fizeram isso e ainda fazem canais, porque o transporte rodoviário você empurrava ou com um pedaço de madeira que eu vou empurrando o barco, ou eu mesmo coloco um burro, uma vaquinha, um cavalo e vou puxando esse barquinho nesse canal para ligar dois rios, por exemplo. Então, isso aí, gente, há muito tempo é feito. Então, deu um boom no transporte. Então, barcos à vela, caravelas e canais artificiais. Tudo bem? Aqui no estado de São Paulo tem o canal de Pereira Barreto, um canal enorme também, lá no noroeste do estado. Interessante. Esses canais, eles cortam o caminho e faz você ligar duas massas líquidas, tudo bem? Daí você duas massas de água, sejam rios, lagos, assim por diante, tá bom? E depois nós temos uma revolução de transporte chamada Revolução Energética.
Olha que coisa interessante, gente. A ferrovia com carvão e com a lenha fez com que agora eu vou trafegar muito mais mercadorias, né? E agora eu tenho uma energia que ela é muito mais eficiente. No começo lenha e depois carvão mineral. Navios a vapor com lenha e carvão, balões, Zeppelin, uma coisa meio perigosa Zeppelin, né? Depois a ferrovia com eletricidade, automóveis com petróleo e gás e aviões com petróleo, né? Com querosene de avião, mas não deixa de vir de combustível fóssil. Então, aí sim, gente, estourou. Isso foi grande parte, gente, pós ou dentro do século XX, tá? Século XIX, lógico, as ferrovias e barcos a vapor, mas o século XX veio com a inovação da aviação, a inovação da petroquímica, né? Nós temos relacionamentos exponenciais, gente, com a junção do casamento que nós vemos aí no final do século XIX, que é o automóvel e indústria petroquímica. Um ganhou com o outro. Depois a gente pode, quando fala de energia, assista a aula de energia, por favor, essa junção. O automóvel fez com que o petróleo, a indústria petroquímica, a gente explodisse no mundo. Tá bom? E depois nós temos a padronização dos containers. O container, a gente, veio para dar aquela organizada. O container, eu sempre brinco, parece um Lego que eu vou montando, agora ele é padronizado, eu posso colocar dentro do container e agora o navio, o trem, até aviões de enorme porte conseguem carregar um container. Olha que coisa interessante, gente. Então, o container ele serviu para você melhorar a administração e eficiência e o transporte das mercadorias. Então, foi muito importante, tá? E depois nós temos o transporte aéreo, gente. O transporte aéreo foi significativo para passageiro. Aumento da capacidade para aumentar passageiros e agora o mundo ficou menor. O mundo ficou menor. Lógico que ele não ficou menor, né, gente? Mas o mundo ele ficou mais rápido você fazer essas transações ou movimentações de pessoas, tá bom? Então, o transporte aéreo, no primeiro momento, foi assim, importantíssimo para passageiro. Nem vou falar aqui, gente, para o problema militar, tá bom? Mas nas guerras, né? Mas vamos falar. Foi muito importante depois, os aviões começaram a sofisticar mais. Hoje existe uma rede de transporte aéreo de carga, gente. Normal. Daqui a pouco a gente fala. Em 1970, a partir da década de 70, teve a junção entre a comunicação via satélite e as empresas multinacionais especializadas em transporte. Aí a gente estourou. Então, você começa a juntar a eficiência com o transporte novo, a informação, a informática e as telecomunicações. Isso vai desdobrar nos anos 70 com a globalização. A globalização, das coisas basilares, assim, essenciais da globalização, é o transporte, o avanço do transporte, as infraestruturas, a logística de telecomunicações e a informática. Tá bom? E depois, a regra atual. Nós temos que ter transporte intermodal, multimodal e especializado. Tudo bem? Nós temos diferenças entre transporte intermodal, multimodal e especializado. E principalmente no quesito da logística, da administração. Alguns transportes, algumas cargas, eles percorrem todos os meios de transporte, né, com a mesma nota fiscal dentro de um território. Outros não, eles vão usando transportes diferentes e daí em cada lugar tem que ter a sua nota fiscal. Mas o melhor de tudo é você ter essa padronização. Tá bom? Passar rápido. Regiões portuárias e aeroportuárias, gente, integradas em escala mundial. Então existe um conceito muito grande aí, muito importante na geografia da administração e da economia, é que essas cidades, esses portos e aeroportos, às vezes formam um núcleo estruturante de um município. Né? Então, a vida das pessoas, essa concentração urbana, vive, né, orbitando, satelizando aí um porto-aeroporto. Então, você instalar um porto-aeroporto é muito importante, às vezes com um projeto de desenvolvimento. Projeto de desenvolvimento. Influências e meios de transporte no território. Né? Como nós falamos, ele forma estruturas e redes, promove a intensidade dos fluxos. Pensa no nosso corpo. Se nossas veias e artérias estão funcionando legal, ou legais, me desculpa, nós estamos com uma saúde legal. É interessante, né? Saudável. Imagina um território com os meios de transporte, aí eu coloco também as telecomunicações e energia. Tá? Acessibilidade espacial, quer dizer, eu posso integrar o país e tenho acesso a um país, a um município, a um estado. Densidade de estrutura. Eu vou melhorando a infraestrutura e lembra, hoje, gente, meio de transporte está ligado com telecomunicações, cabos de fibra ótica, até eu posso usar também a estratégia dos dutos, forma e acentua as aglomerações ou concentrações geográficas. Um item mega importante de geografia econômica. Né? Concentrações econômicas possuem sim uma densidade de rede de transporte com qualidade, tá bom? Democratiza o espaço urbano, gente, é tão interessante o transporte coletivo. Depois, né, nós temos que pensar no transporte coletivo para
A população toda, porque a população ela pode ter acesso a vários locais dentro da região metropolitana, dentro do município, e ela pode também procurar emprego, ela pode procurar lazer, pode procurar saúde, e assim, contato com os parentes, pertencimento. Então, a rede de transporte coletivo é importantíssima, tá? Dentro de um município. E nós temos a dinamização, o robustecimento e a complexificação, criação de diversidade, possibilidades do imponderável, positivo das localidades. Então, quanto mais densa for a rede de transporte, reticular a rede, que alcance a cidade inteira, gente, vai aparecer uma série de coisas, de coisas imponderáveis para a sociedade, para a cultura, para a economia. Um dos grandes teóricos do desenvolvimento, o Albert Hirschman, que falava isso. Eu tenho que fazer algumas estruturas, novas estruturas, porque eu não conheço o imponderável, então vai aparecer coisas novas. Isso que é interessante, dinamiza, né, essa criação da diversidade. E também ligação de estrutura econômica local, estadual, interestadual e internacional. Meio de transporte com força de desenvolvimento. Gente, todos os projetos de desenvolvimentismo a partir dos anos 30 contavam com os meios de transporte. Tudo bem? E nós temos aí, para a efetivação dos meios de transporte, algumas barreiras e problemáticas. É muito caro. Então, existem barreiras naturais também. Nós vamos ver a geografia do Brasil, não tem tanta barreira natural, né? O Brasil. E tem engenharias financeiras para a efetivação do projeto. Então, eu tenho que ter uma indústria de construção civil para fazer isso. Tá bom? Inovação tecnológica nas estruturas de transporte. Então, eu tenho que pensar um transporte para mais de 10 anos, mas às vezes vem com tudo uma inovação tecnológica. Então eu tenho que fazer essas correções. Tem o transporte 4.0 agregado à internet das coisas, gente. Olha que coisa interessante, né? As infovias vão começar a ficar materializadas também nos meios, na rede de meio de transporte. Necessidade de projetos de longo prazo. Intervenções complexas. Por isso, gente, o Estado tem que estar junto nesses projetos, porque a empresa privada, às vezes, é um projeto só de curto prazo. E lembra, gente, empresa privada você vai pegar a concessão depois que o Estado construiu, tá bom? Nós temos, quando começa um projeto, nós temos aí necessidades de fazer essa correção. Então, o projeto tem que fazer uma engenharia financeira bem feita. E com financiamento e com seguro, né, para fazer isso. De novo, gente, em alguns lugares, empresas privadas não querem atuar, então o Estado tem que atuar. O Estado tem que atuar para fazer essa prosperidade de lugares que as empresas privadas não atuam. E principalmente projetos de longo prazo, às vezes é arriscado. Mas eu tenho uma população que tem que servir a isso. Então por isso que é importante o Estado. Né? A população compreender a longo prazo o poder da manutenção das infraestruturas existentes. Então é um projeto, os meios de transporte ajudam a curto prazo, mas também eu penso num plano de longo prazo para instalar novas indústrias, novas economias, novas aglomerações e assim por diante. Altíssimo custo de manutenção. Tem o desgaste, a adequação, a inovações técnicas, né? Então é caro, né? É um capital fixo no território importantíssimo, né? É uma coisa que nos dá soberania, gente. O transporte nos dá soberania. Prioridades de projetos com viabilidade econômica, geográfica, ambiental e social. Tem que ter uma realidade geográfica. Não adianta, gente, o prefeito, o governador, falar que vou construir 10 metrôs numa cidade. Não constrói. É muito caro. Precisa da escalabilidade do Estado, uma engenharia financeira do governo federal, estadual e municipal. Poucas cidades conseguem construir infraestruturas tão complexas, tá, gente? Poucas cidades. Quais são as vantagens da geografia brasileira, gente? Nós temos um extenso litoral. Quase todos, nós temos aí 70% por volta de pessoas da população morando próximo ao litoral, então transporte e cabotagem. Extensa e bem distribuída bacias hidrográficas, temos que usar mais nossas bacias hidrográficas. Extenso povoado litoral, acabamos de falar. Relevo com baixa média hidrométrica, não é uma Bolívia, que tem aquela coisa linda, maravilhosa que são os Andes, mas os Andes, seja na Bolívia, seja no Peru e na Colômbia, faz ter mais projetos complexos e mais caros. E nós não temos esses grandes conjuntos geomorfológicos que impedem essa circulação mais livre no território nacional. Né? Uma coisa muito interessante. Né? E nós temos um país com grande potencial de atração de investimento, mas nós temos que fazer com que o Estado invista para fazer uma coisa muito mais equânime no país inteiro, né? Projetos de desenvolvimento. Nós temos um clima ameno, porque muito transporte não funciona, né? Tem que ter um olhar para a neve, um olhar para a tempestade, para furacão. O Brasil não tem no sentido de ser recorrente essas coisas extremamente poderosas que impedem uma construção de uma rede de transporte mais fluida, né? E cobertura de abastecimento energético presente em todo o país. Gente, assista a aula de energia.
o Brasil é um dos poucos países que tem aí um conjunto energético interessante, uma malha também de distribuição energética interessante, seja com gasolina, seja com etanol, né, com álcool, seja com dutos, gasodutos, e aí nós temos essa infraestrutura já montada que vai amparar os meios de transporte. Quais são os desafios da efetivação da malha de transporte no nosso país? Desde a década de 80, gente, nós diminuímos nosso poder de planejamento a longo prazo do Estado. Temos que voltar a isso. Tá? O financiamento é alternado e inconstante, público-privado. Né? Os ciclos de projetos sem continuidade. Né? Nós tivemos um gravíssimo problema que foi o lavajatismo, gente, que quase destruiu uma grande quantidade de empresas que faziam isso, de infraestrutura de transporte. Uma grande quantidade de empresas. O lavajatismo. Pode ter, gente, combate a problemas, mas não pode acabar com as empresas. As empresas ali têm uma tecnologia embarcada, empregava mais de 250 mil pessoas. Então, quem fez esse atropelo do lavajatismo, né, junto também com a indústria petroquímica, ele contribuiu pesadamente para nós voltarmos uns 10 anos para trás, para agora temos que reconstruir essas empreiteiras. Então, ninguém é contra a corrupção, o problema é o jeito que é feito atabalhoado. E às vezes no lavajatismo aconteceu corrupção tentando acabar com corrupção. É complicado, né? Então, nós temos uma grande extensão geográfica, uma fragilidade da integração nacional. Então, nós temos que buscar parceiros e o governo, o Estado, tem que fazer essa integração nacional. Né? Nós temos uma precária conversa entre os níveis governamentais, ainda mais com esse problema da extrema-direita brasileira governando municípios e estados. Nós temos um grave problema de que eu não quero fazer projetos do governo federal, que tem a maior escalabilidade financeira, então, às vezes, eu não converso direito por efeito político. Aí não, gente. Temos que colocar a população em primeiro lugar, a economia nacional, a soberania nacional em primeiro lugar. Tudo bem? Desmantelamento do setor de construção civil brasileiro. Acabei de falar do lavajatismo, né? Muitos projetos, pouco recurso, que é aquela coisa, né? Chega lá o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro, fala o seguinte, o governador de Estado, assim, vou construir 10 metrôs. Não tem dinheiro para isso, gente. Tem que construir terminar rapidamente isso, gente, por favor, tá bom? E depois, grandes cidades que exigem altíssimos investimentos. Né? Nós temos enormes cidades que, não adianta, gente, tem que ter essa junção dos três. Agora, a vala dos tipos e modais de transporte, gente. Nós temos o terrestre, caminhão, carro, ônibus e trem, aquático, navios, canoas e barcos, aéreo, aviões, helicóptero, balão, né? E tubular, gasoduto e oleoduto. Então, qual é o melhor transporte, gente? Qual é o melhor transporte? Depende. Depende da mercadoria, das condições geográficas, das condições econômicas e tecnológicas. Depende, gente. Eu posso carregar flor em avião, posso carregar fruta em avião, que daí compensa. Tá bom? Então, eu posso usar o caminhão para fazer entregas curtas. Né? Eu não consigo fazer nem Uber, nem a entrega do Mercado Livre, do Shopee, de qualquer outra empresa que tenha, por ferrovia dentro da cidade. Tem que ter a moto, tem que ter o carro, tudo depende. Né? Não existe o melhor, depende da mercadoria. Tudo bem? Então, quando a gente fala da hidrovia, a hidrovia ela carrega bastante. A hidrovia carrega bastante, seja cabotagem transoceânico, que é o mais usado para carga no mundo, né? Transporte transoceânico, lacustre em lago, né? Nós temos a grande capacidade de carga, baixo custo energético. Qual que é a desvantagem? Baixa velocidade, pouca agilidade, dependente de fatores naturais, né? Do rio, ou do mar, ou do lago. Né? Ou ferrovia, metrô, trem urbano. Quais são as vantagens? Alta capacidade de carga, baixo gasto energético, modal de desenvolvimento. É legal, carga interessante e em ambientes secos, né? Qual que é a desvantagem? O alto custo de construção. Ela tem pouca flexibilidade. Ela é ótima para o transporte coletivo em grandes centros, gente. E nós temos que investir cada vez mais em ferrovia. Nós completamos a ferrovia que hoje nós estamos ligados de modo norte-sul do país. E agora estão pensando em construir a ferrovia leste-oeste. Tá bom? Então isso é importantíssimo. Nós temos que sim investir cada vez mais e em ferrovia. Muito, porque nós temos que carregar carga para baratear o frete. A rodovia, quais as vantagens? Capilarização, transporte funcional, eixo de desenvolvimento. Ele é democrático, então eu coloco ali moto, animais, carro, tem que ter com segurança, lógico, né, gente? E a rápida construção, por exemplo, quando colocaram Brasília no meio do país, as rodovias foram as primeiras a chegar, então fez com que o Centro-Oeste se ligasse ao resto do país. Né? Então, qual que é a desvantagem? Gente, baixa capacidade de carga, alto gasto energético, alto custo de manutenção e transporte de integração em rede. É um transporte, né? Não adianta, desculpa, para ali, né? Rodovia, gente, é meio que um super trunfo. É um transporte de integração em rede. Então, ele tem um problema de gastar muita energia para carregar pouca carga, mas ele é um transporte impressionante para fazer a ligação.
Então, nós temos que pensar o seguinte, por exemplo, com 1 litro de óleo diesel eu carrego, uma conta de padeiro, né? Com 1 litro de óleo diesel eu carrego 1x de carga na rodovia. Na ferrovia, 7x. Na hidrovia, 21x. Mas só que daí eu tenho que usar todos. Não tem o melhor, mas eu tenho que usar todos, tudo bem? E o duto? Ele tem uma alta capacidade de carga, segurança de transporte de produtos perigosos, menor impacto ambiental e redução dos custos operacionais. E ele é muito especializado. Duto, gasoduto, água, né? Carvão, até carvão, moo o carvão, coloco na água e já era, vai embora. Etanol duto, então eu posso usar para várias coisas, né? O aeroviário, gente, é a rapidez do percurso de longas distâncias, alto grau de segurança, uma rede de aeroportos padronizada em todo o mundo, a evolução do transporte de carga. Então, tem sim uma importância muito interessante, tá? Então vamos lá, para terminar nossa aula, olhar alguns gráficos, né, que mais caem em vestibular e algumas imagens do Brasil, também especialmente do Brasil. Então, gente, de novo, não existe um melhor transporte. Eu falo assim, depende. Aqui nós vimos isso daí também já, Brasil relacionado com o mundo, então o mundo usa muito ferroviário, dá uma olhada no cinzinha, usa muito ferroviário, muito, tá? Usa demais o transporte ferroviário, tá bom, gente? Depois, nós temos aqui Brasil comparado com os outros. De novo, transporte ferroviário. Nós temos aí, gente, alguns países que usam muito o aquaviário, principalmente ilhas, né? Que estão em volta também morando no seu litoral. Mas o Brasil, a coisa disfuncional, nós estamos aumentando, põe na cabeça. Estamos aumentando investimentos na ferrovia, mas precisaria melhorar muito mais, tá bom, gente? Matriz de transporte brasileiro é essa, tá bom? Vai cair no vestibular isso. 62% para cargas, 62% de transporte rodoviário. Depois o transporte ferroviário está aumentando, já passou para 21%, em algumas análises 25%. 12% da aquaviário tem que aumentar mesmo de cabotagem. Cabotagem é no litoral, porque todas as grandes cidades estão próximas ao litoral, se não estão no litoral, né? E o transporte dutoviário sempre vai aumentar, porque ele é um transporte especializado. Então, o que tem que aumentar é o transporte ferroviário. Já vimos a malha de rodovia, essa é a ferrovia. Tá vendo? Agora nós temos a ferrovia norte-sul, bem no centro do país, aí de norte a sul. Ela hoje está completada, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos no século XIX, hoje se completa no Brasil esse transporte norte e sul. Tá bom, gente? E depois nós temos aí as hidrovias, as mais importantes. A hidrovia amazônica, gente, Rio Madeira Amazônica, sempre vai ser utilizada porque é a população ribeirinha. E nós temos Manaus, Santarém e Belém, que dependem muito do transporte hidroviário, tudo bem? O transporte no Rio São Francisco, ele para logo quando chega na represa de Sobradinho, porque daí ele fica e é um transporte muito mais regional. Tá? Já um dos grandes investimentos que fizemos, que o Brasil fez, foi no transporte da hidrovia Tietê-Paraná. Mas daí ele vai também acabar ali na Itaipu. Então nós temos que ver ele é mais fragmentado. Temos que investir muito na cabotagem, no litoral. Mas o transporte hidroviário é quando a gente fala fluvial, de rios, ele tem essas barreiras, mas pode ser usado como intermodalidade. Tudo bem? Isso daí é a rede aérea. O Brasil cresceu, explodiu a rede aérea, gente. Explodiu, né? A rede aérea. Os dois principais aeroportos do país, né, estão dentro do estado de São Paulo, que é o de Guarulhos, Cumbica, e Congonhas, dentro da cidade de São Paulo. Né? Importantíssimos. E daí nós temos Viracopos em Campinas. Temos o aeroporto de Brasília agora, que faz todos os voos internos, a distribuição interna, que ficou muito importante. Né? E nós temos os terminais também no Rio de Janeiro e Nordeste, que são importantíssimos economicamente para o turismo, tá, gente? E nós temos que aumentar mais nosso país é enorme, gente. Mesmo dentro do estado de São Paulo e Minas Gerais, tinha que usar mais transporte aéreo, tá bom, gente? Muito mais transporte aéreo. Tá bom? Vamos lá para os nossos exercícios para terminar, tá? Então nós temos uma matriz que tem que estar melhorando, vai ter que melhorar o transporte ferroviário. O sistema de transporte é um elemento determinante da competitividade das mercadorias produzidas por um país nos mercados internos e externos, uma vez que os custos de transporte incidem sobre os custos de matérias-primas e dos produtos finais. Sobre os diferentes modais de transporte no Brasil, pode-se afirmar que 1. O modal hidroviário é o que apresenta menor consumo de combustível por tonelada transportada, acabou de falar. Contudo, a implantação da hidrovia no país envolve obras civis e forte impacto ambiental e elevado custo. Por exemplo, para você fazer um rio navegável, alguns rios planáuticos, o Brasil tem rios planáuticos, né? Nós temos que fazer eclusas, então tem um forte impacto aí. E geralmente quando eu faço eclusa e elevador de navio, eu vou ter que fazer uma hidrelétrica, já faço hidrelétrica. 2. Em virtude do predomínio do modal rodoviário,
no transporte de carga e sua maior flexibilidade, interessante, nos percursos, as políticas de transporte brasileiro continua quase exclusivamente é um termo na geografia ou nas ciências humanas complicado, tá, gente? Baseada na expansão e modernização das rodovias. Não, gente, nós temos também hoje investimento em dutos e também em ferrovias. Não gostei muito de exclusivamente. 3. No que se refere ao modal ferroviário, a Ferronorte é um empreendimento que visa facilitar o escoamento de produção agrícola do Mato Grosso e Rondônia, está em construção, naquelas novas fronteiras agrícolas, né, que já estão novas não, né, maduras fronteiras agrícolas, tudo bem? Tanto pelos portos de São Paulo quanto pelo lugar norte, né, pela região norte. Interessantíssimo, tá? Não tem nenhum problema aí. 4. A implantação e expansão das redes intermodais, principalmente no que diz respeito à conexão de infraestruturas entre os diferentes modais de transporte, ampliarão a fluidez dos fluxos de bens e de pessoas, ao mesmo tempo que contribuirão para a desconcentração de atividades econômicas do país. É o que mais a gente quer. É o que mais a gente quer. Que cada vez tenha projeto de desenvolvimento do país inteiro para ter esse fluxo mais dinâmico. E, de novo, tem que ter o Estado para longo prazo e projetos arriscados. Estado. As empresas privadas depois não só vão fazer as concessões, né, de linhas. Né? Lembra que as estradas têm concessão, não é privatização, gente. Concessões durante 30 anos, 20 anos, mas daí depois já construído. Pensa bem, tá, gente? 5. O transporte aéreo de carga suplanta o transporte passageiro. Não. O transporte passageiro é muito mais importante. Então não gostei muito de exclusivamente, lá que nós falamos que está só o transporte rodoviário, e nem que suplantou, né? Então lá, as erradas, né? Em virtude do... o 2 e o 3. Aí eu tenho que colocar um verde, um azulzinho no certos, né? Mas os errados ali, 2 e 3, 2 e 5, né? Que não suplantou. Tudo bem, gente? Gente, por favor, estuda bastante meio de transporte, ele é importantíssimo para nós. Por favor, estuda bastante. Respeite seus professores escutem, eles estão falando, fazendo favor. Muito obrigado pela participação aqui no Geografia em Tudo. E os meios de transporte são importantíssimos. São as nossas veias e artérias. Um beijo do professor Eligel, do prof. Eligel. E muito obrigado pela participação do canal aqui nosso. Valeu, gente amada. Até mais.